16 milhões de canadenses mandaram o Trump catar coquinho na descida. Ou seja, achincalharam o Donald Trump publicamente. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o propósito do nosso canal aqui. O nosso canal quer trazer verdade, quer colocar luz onde existe escuridão, porque o que está sendo feito não tem nada a ver com o problema real. Vamos explicar rapidamente. O Donald Trump está criando inimigos externos para encobertar um problema interno. O problema interno é o comportamento do americano, que gasta demais, se endivida, não cuida da saúde, consome drogas e assim por diante. Então, não fez a lição de casa, quis explorar o chinês, mas não deu conta de evoluir na parte tecnológica, na parte intelectual. O chinês chega junto e ameaça a liderança. Aí ele cria um inimigo externo. Hitler fez isso. Elegeu uma série de inimigos, né, sendo que o problema era o próprio Estado alemão. Obviamente teve uma pressãozinha da quebra da Bolsa de Valores de 29, mas isso não foi, isso aí foi a gota da água. O problema já existia. Muito bem. Então aqui o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a questão dos canadenses que estão achincalhando aí o Donald Trump. Achincalhando como? Lá no primeiro mandato do Donald Trump, os canadenses ameaçaram cancelar as viagens para os Estados Unidos. Muitos ficaram só na bravata. Mas agora a situação é bem diferente, bem diferente. Os dados que eu tenho recebido aqui são dados alarmantes. Mas imagine um prefeito de uma cidade turística, vamos colocar como exemplo, né? Um Gramado, vamos lá, um prefeito de Gramado. E ele começa a xingar todo o pessoal de São Paulo, por exemplo. Né? Começa a desacatar, começa a dizer, não, São Paulo isso, São Paulo aquilo, São Paulo outro, não sei o que lá. E como é que fica o dono do hotel? Porque, obviamente, o paulista não vai querer ir para Gramado, não vai querer prestigiar a cidade de um prefeito que está descendo a lenha nele. Mesma coisa outros estados, poderia ser entre a Paraíba e o Paraná, poderia ser o Paraná. Né? Imagine que Cidade do Leste fosse uma cidade, apenas uma cidade turística. Né? Tem lá as cataratas do Iguaçu, a tríplice fronteira ali, Paraguai, Argentina, Brasil. Mas imagine que tivesse uma refrega assim, o cara começasse a descer a lenha, em todo mundo, todo o pessoal do Brasil aqui. Que o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, um bando de não sei o quê, tá. Como é que fica o comerciante ali de Cidade do Leste? Cidade do Leste não tem essa questão, porque ainda tem o comércio, né? Mas imagine que o cara falasse mal, muito mal do brasileiro, e ainda existisse um imposto tremendo lá em cima, e ainda um reforço da fronteira tremendamente, e a cota de compra seria mínima. O que acontece com Cidade do Leste? Acaba a cidade. Afeta voo, afeta turismo, afeta aqueles ônibus que saem de Curitiba, de São Paulo, de outros lugares para fazer os sacoleiros, fazendo as compras, né? Eu não sei se o termo sacoleiro ainda existe, mas um executivo de fronteira, não sei como é que é chamado, né? Mas, enfim, o que acontece é que não tem daí mercado para trabalhar. Não tem mercado para trabalhar. E aí quebra todo mundo, quebra o dono do restaurante, da lógica, e inclusive quebra o prefeito, a prefeitura, porque afeta a arrecadação da prefeitura. E é este o problema que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Com essa bronca aí com o canadense, não vamos falar nem do mexicano, não vamos falar nem dos outros países, do chinês, não vamos falar desses, vamos falar só do canadense. Com essa bronca aí, 32% está havendo menos trânsito de fronteira, porque tem pessoa que não é turista, ele atravessa a fronteira para fazer compras no mercado, ou às vezes abastecer gasolina, depende do que tiver mais barato do outro lado. Já caiu em 32% esse movimento aí na fronteira. Mas não fica por aí, tem muito mais. Agências de viagem dizendo que caiu 40% o movimento. 40%. Para você ter uma ideia, tem companhia aérea que caiu 60%. Tem trechos de Toronto para Nova York, por exemplo, Toronto, Los Angeles, que estão sendo cancelados. A empresa ia abrir daqui 2 meses essa rota, essa linha, e resolveu não abrir mais, porque é abrir e ter prejuízo. Então o negócio tomou uma proporção tão grande, que está assustando as pessoas. Mas é óbvio, o que ele imaginou que ia acontecer? Né? O que ele imaginou que ia acontecer? É isso que vai acontecer, o efeito em cascata. Tudo isso para encobrir o grande problema do americano, que é o déficit deles.
eles pagam 2,6 bilhões de dólares por dia de dívida. O que é isso? A dívida é quando o Tesouro americano emite um título e diz assim, olha, vamos supor que fosse um cheque, né? Chega um amigo meu aqui e diz, olha, eu quero aplicar um dinheiro, pode deixar comigo. Eu te dou um cheque aqui, daqui um ano você resgata com esses juros. Um ano depois ele vem, devolve o cheque e eu dou o dinheiro para ele. É assim que funciona. Só que os Estados Unidos começou a viciar nisso aí. Vamos emitir título porque a nossa economia é forte, porque nós somos o maior PIB do planeta, porque não sei o quê, porque o nosso dinheiro vale, porque babá. Só que atingiu um ponto que essa dívida ela está correndo na frente da capacidade produtiva. E por mais rico que o cara seja, se a dívida correr na frente da capacidade produtiva, acaba. Dá chabu. Vamos colocar assim, existe um cara, morador de um condomínio aqui perto, é um condomínio maravilhoso, o cara é bem sucedido, vamos dizer, um médico bem sucedido, muito cirurgião, renomado, tal, o cara muito bem conceituado e ganha muito cascalho. Mas o que acontece? A mulher que ele casou gasta pra caramba, mas só de cabeleireiro é 20 mil por mês. Aí os filhos vêm e gastam pra caramba, gastam, só querem gastar, não produzem absolutamente nada. Tá? Aí o cara separa e ele tem que continuar mantendo o status da ex-mulher. Então ele separa, continua pagando lá a pensão, a parte que é devida, dilapida o patrimônio, daí outra que ele casa, gasta mais ainda do que a ex. Meu Deus do céu, o cara que já era bem sucedido começa a ficar não tão bem sucedido. O faturamento dele é alto ainda. Só que a despesa começa a crescer e o patrimônio caiu. E aí, enjoado, cansado, decepcionado, seja lá o que for, um malandro mesmo, arruma um amante e essa amante gasta 3 vezes mais ainda, 3 vezes mais. E ainda dá a entender que se ele parar, se ele fechar a torneirinha, ele vai ser dedurado. Olha o tamanho da confusão que foi criada para esse cara. É um cara que ganha muito bem, ele ganha 500 mil por mês. Só que ele gasta 600. A despesa dele é 600 mil por mês. Então, uma hora o gerente do banco vai chegar para ele e vai dizer, cara, não tem condições de ficar rolando tua dívida, aí você só pagando juros, a gente precisa acertar isso aí, vamos acertar o cartão de crédito, vamos isso aqui, daí bate o desespero, bate a caganeira, né? E o cara, para não ser encostado na parede e ficar tomando pancada, ele resolve dar uma de louco, ele começa a gritar, ele começa a esbravejar, isso aqui, tipo assim, não vem me encher o saco que eu vou ter que vender isso, aquilo outro, que não sei o quê, porque eu tô louco, eu tô ficando doido da cabeça, daí o pessoal se retrai. É isso que o Donald Trump está fazendo. Ele sabe que a população americana vai chegar, e é logo isso, hein? É para já. A população americana vai chegar e vai começar a cobrar, mas ele tem que dar uma de louco para os caras pensarem assim, porra, ele está cancelando verba para Harvard, cancelando verba para Colômbia, está perseguindo, está deportando um monte de imigrante. Ele está pensando em criar uma polícia especial lá para caçar os imigrantes. Ele está chutando a canela do Canadá, peitando a China, xingando o ministro do Supremo. Qual é a reação normal? Está dizendo agora que o Six Minutes, que é o programa lá da CBS, se não me engano, tem que ser cancelado. Não dá para renovar a licença da TV. Ele está nesse ponto. Então ele movimenta todo esse nível de ameaças aí, de barbaridades, com o intuito de criar o quê? Medo. Medo nas pessoas. Porque o que vai acontecer? Logo, logo ele vai ter que cortar 30% dos benefícios dos aposentados, como o Milley fez. Ele vai ter que cortar 1 trilhão da verba de saúde, do Medicare e do Medicaid. As pessoas dizem, não, porque o serviço de saúde nos Estados Unidos é serviço privado. Não, tem muita coisa que não. Então ele vai ter que cortar. Ele vai ter que cortar a verba das Forças Armadas, da defesa, vai ter que cortar. Isso aí incomoda a indústria bélica americana. A indústria bélica americana é uma indústria muito forte. Agora veja, começa a incomodar a indústria bélica, começa a incomodar os bilionários, começa a incomodar os países vizinhos, os líderes dos países vizinhos, começa a incomodar o importador de vinho, que vai receber o vinho mais caro lá da França. Todo o pessoal começa a ficar aborrecido com o cara, né? Não sabendo que o problema, de fato, ele está acobertando. Que é o quê?
o déficit a dívida está crescendo, mas numa velocidade incrível. É coisa assim, se o ano passado era 33 bilhões, 33 trilhões, hoje é 34 trilhões, é 1 trilhão e pouco por ano. É como eu falei, 2,6 bilhões só de juros. Juros do quê? Dos títulos do Tesouro que estão na mão do japonês, do chinês, das pessoas dos Estados Unidos, que vão tomar uma invertida tão grande, mas tão grande, que ele precisa dar uma de louco, porque senão a coisa vira um caos. Né? Lá na China, o chinês tem a mentalidade de crescer, de superar, de vencer na vida e a repressão. Nos Estados Unidos, os caras querem manter essa qualidade de vida absolutamente errática. E ainda tem a questão da liberdade de expressão e assim por diante, que o Donald Trump não quer manter. Ele não quer manter porque ele quer dar, né? Quer ter um porrete na mão. Vi uma charge outro dia aí na China, foi, né? Com o Donald Trump com um porrete na mão, assim. Ele mostra um pirulito para o chinês abre a boca e ele pum. Mas, enfim, então isso que está acontecendo. Agora, veja bem, gente, você acha que Las Vegas, a terra do jogo ali, né? O Trump já teve metido com isso, né? Já quebrou, né? Um dos 10 negócios que ele quebrou foi esse do Atlantic City, eu acho. Mas, enfim, o que tem? O pessoal de Las Vegas, você acha que é um pessoal tranquilo? Um pessoal, assim, de boa, assim, né? Não, tá tudo certo, tá tudo beleza. Você acha que o pessoal envolvido com jogo, com apostas, você acha que é um pessoal que assim, tipo Madre Teresa de Calcutá? Não, esses caras são nervosos. Esses caras, eu assisti cena, assim, eu entrando num cassino, assim, vi 2 caras entrarem, os caras já detectaram que eles tinham as maracutaias deles, encontrou 2 seguranças, assim, e convidaram os caras para sair. Então a coisa é pesada lá, a coisa é pesada, né? E esses caras estão reclamando agora. Estão dizendo que o dinheiro do canadense vai fazer falta para eles. Agora imagine as mesas que você vai lá em Las Vegas, agora não sei como é que tá, mas né, na época que eu fui, as mesas, as maiores apostas eram o quê? Dos japoneses. Japoneses, e provavelmente nos últimos anos, de chineses. Agora, será que esses caras estão indo? Eu acho que não. Então, até Las Vegas está reclamando. E a estimativa é de 140 mil empregos que serão perdidos. Perdidos. Tem um empresário, um pequeno empresário canadense, que ele reúne grupos de jovens para visitar os Estados Unidos cada 2 semanas ele resolve. Ele diz assim, que o faturamento dele caiu 80%. 80% o faturamento, e ele diz que está cancelando a cada dia. E ele pergunta o que acontece, e os caras que reservaram as passagens dizem, sabe como é que é? O Trump, né? Deixam bem claro que o problema é o Donald Trump. Então, tá aí, ó. São 20 bilhões que o canadense movimenta anualmente nos Estados Unidos. Mas diz que vai cair 40%, 50% disso aí. Então é muita grana, gente. Olha, assim, 1 em cada 5 de pessoas que têm passagem comprada. Não é assim com intenção de viajar. 1 em cada 5 estão cancelando. Cancelando. Tipo assim, não vão mais. Estão perdendo o dinheiro da reserva. Então, como é que os caras achavam que isso ia dar certo? O prejuízo é absurdo. Para você ter uma cidade, para você ter uma ideia, tem uma cidade lá nos Estados Unidos que tem 160 mil habitantes. Isso é normal. Mas na época de férias vai para 600 mil. Vamos pensar em Camboriú. Tá? Eu acredito que Camboriú deve triplicar ou quadriplicar nas férias, né, a população. Então tem toda uma arrecadação, tem todo o planejamento da cidade em cima dessa arrecadação. E os caras estão dizendo que caiu 60%. 63%. O jornal deles está aí, vendo as fotos aí. 66%. Isso quebra qualquer cidade. Você imagine que o faturamento deles é esse. Imagine um restaurante que o pessoal resolve, 66% resolve cancelar o restaurante. Quebra o restaurante. Então os caras estão desesperados, porque eles fizeram as contas aí. Só daquela turma ali, do Canadá, são 200 milhões de dólares de imposto a menos. De imposto, estou falando de 5%.
que a bronca é acima de 4 bilhões de dólares, de que eles vão perder, de imediato. Mas isso eu estou falando só do canadense. Tem o chinês, tem o japonês, tem o mexicano, tem muita gente aqui no Brasil que está dizendo que não vai viajar para os Estados Unidos, que vai para o Canadá, vai para o México. Tem mexicano que ia para os Estados Unidos, vai para o Canadá, tem canadense que ia para os Estados Unidos, vai para o México e assim por diante. Então essa é mais uma confusão, uma confusão, e que a gente sabe que é feito tudo isso aí para criar um pânico, para criar uma atmosfera de tensão, porque caso não tivesse essas notícias de queremos a Groenlândia, o Canal do Panamá, vamos colocar inglês como a nossa língua oficial, vamos não sei o quê, vamos suspender a verba de raro, você perceba que ele vai e ele volta, ele taxa e ele tira a taxa, ele ameaça, ele só está conduzindo a agenda dos jornais, dos veículos de comunicação. É isso que ele está fazendo. Ele está conduzindo a agenda. Enquanto todo mundo está ligado nessa questão, nessa bronca que ele está tendo aí com os estrangeiros, ninguém está falando do problema que acontece agora, de maio em diante. Não vai ter dinheiro para pagar os aposentados nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Porque o Federal Reserve, que é quem bota o dinheirinho, não se esqueça, em 29 eles não botaram o dinheirinho, eles salvaram o deles, pinote. Deitaram o cabelo, riscaram o asfalto, como dizia meu professor de direito, professor Irineu. Então, é isso que acontece. Os caras estão desmontando a barraquinha lá na Wall Street, tem a escritório lá que já demitiu 2.000 pessoas. Os caras estão saindo fora. O Zuckerberg, ele sabe que não vale tudo aquilo, o negócio dele. O Elon Musk sabe que não vale tudo aquilo. Ele está pegando 2 bilhões, 3 bilhões, botando no bolso, que é muito bom e é o que realmente vale o negócio dele. Tá aí comprando bunker, ilha e assim por diante para fugir. Quero ver o que vai acontecer. Porque uma hora, o público, uma hora, o cidadão americano vai entender o que aconteceu. O quanto ele foi enganado, o quanto o Trump mentiu para ele, porque essa história de era de ouro aí nada mais é uma forma dele se perpetuar, porque ele quer ficar, 4 mandatos, encher o bolso, essa suspeita que a gente tem, encher o cofre dos amigos, que ele dá notícia boa, a bolsa sobe, dá notícia ruim, a bolsa cai. Encher o bolso dos amigos e, enfim, se precisar, ele deita o cabelo, risca o asfalto, como dizia o meu professor Irineu. Então, o que acontece? É isso, nós estamos assistindo um golpe, mas não é um golpe de mestre. Assistiu aquele filme, O Golpe de Mestre? Aquilo sim é um golpe de mestre. Agora esse não é um golpe de mestre. Por quê? Porque existe uma coisa chamada YouTube, porque existe uma coisa chamada WhatsApp, porque existe uma coisa que esses caras lá da década de 70, que acostumavam fazer negócio desse jeito, não tinham. Porque se alguém inventasse de falar uma bobagem, os caras iam lá e faziam-lhe conversar com Jesus mais cedo. Mas então, agora não. Agora como é que vai fazer? São milhões e milhões de canais e pessoas falando ao mesmo tempo. Não tem como eles controlarem a mídia, porque você sabe, a mídia, a grande mídia, ela é controlada por grupos de elite que determinam a agenda. Olha, você falar mal do Trump em relação às tarifas, isso aí você pode. Agora, você falar do déficit público, da dívida que vai estourar agora em maio, não. Isso não pode. Tá entendendo? Senão, casinha, hein? Fica quietinho. Toma a camomila e fica quietinho. Então, não podem falar. Não podem tocar nesse assunto. Por mais que seja o Six Minutes, que seja a Fox, está do lado do Donald Trump, o dono da Fox News patrocinou o Donald Trump, né? Mas então, por mais poderoso que seja, esses caras, eles jantam junto, eles controlam petróleo, empresas de comunicação, distribuição de energia, eles controlam toda a grande parte, né? Foi o que eles tentaram fazer na Rússia, só que o Putin disse, aqui não, aqui essa palhaçada aí não. Esses bancos, essas coisas todas aí, que você sabe que eles vão explorando mesmo, né? Então, o Putin disse não, o chinês foi mais esperto, ele disse sim. Sim, pode montar fábrica aqui, pode abrir McDonald's, pode fazer o que quiser aqui. Só que o chinês jogou de forma mais inteligente. Ele disse assim, por um tempo, depois a coisa muda.
Compreendeu, tio Sam? Então é isso, aqui é Bruce Lee. Né? Então o que acontece? O chinês se esforçou pra caramba, estudou pra caramba, dominou, avançou com tecnologia, com qualidade, e o americano não achou que não, que eles não iam conseguir. Que eles iam ficar eternamente um país em desenvolvimento, um país fraco, um país de gente burra, de gente despreparada mentalmente, intelectualmente, e de poucos dinheiros. Hoje forma mil engenheiros, cada engenheiro americano que é formado, a China forma 1000 engenheiros, para você ter uma ideia. Então o americano não contava com essa, ele contava com a China sendo aquele capacho e ia implantar a democracia na China para daí dominar a China. O Putin já foi mais grosseiro, o Putin já deu um pé na bunda da galera, não quis nem saber. Agora o chinês aproveitou, se fez de morto, disse assim, não, tudo bem, se fez aquela cara do Xi Jinping, né? Parece bobo, né? Não, é bobo assim. Tá aí, ó, tá vendo? E o Donald Trump parece tão inteligente, né? Nossa, Donald Trump, loiro, olho azul, aquela coisa, né? Ariano e tal, né? Tão inteligente, americano, bem sucedido. Tá tomando uma chulapada atrás da outra. Né? Tá passando vergonha internacional, né? Vergonha. E daqui a pouco o americano vai começar a notar. Vai começar a notar porque ele vai perder o emprego. Ele vai ver que o salário dele, o poder de compra, vai cair em 10% por conta da inflação. Ele vai ver provavelmente uma queda da bolsa e se olha, estamos na iminência aí de ver a quebra da bolsa de valores. Quebra da bolsa de valores. Porque os paralelos com 29 são muito, sabe, muito iguais. São muito iguais. Então você já imaginou o aposentado americano em que situação? O cara perde o dinheiro na bolsa, porque ele tem lá as economias dele, né, aplicadas, tá? Perde o dinheiro, ele toma um calote do Tesouro Americano, gente, que é considerado Porto Seguro, título, né, emitido pelo Tesouro. Toma um calote do Tesouro, vê o seu salário, seu benefício cortado em 30% e vê os preços dos produtos aumentarem em no mínimo 10%. No mínimo 10% este ano de inflação. Como que fica a cabeça desse cara? Por mais republicano que ele seja, não, é fundador do diretório dos republicanos na cidade lá de 5 mil habitantes. O cara é Power Ranger do Donald Trump. Esse cara vai começar a pensar assim, mas que besteira que eu fiz. Que besteira que eu fiz. E a besteira é enorme mesmo. E é por isso que a gente fala, porque não deveria ser assim. Não deveria ser assim. O sacrifício tem que ser distribuído, agora você vê sacrifício sendo distribuído para o Zuckerberg, para o Bezos, para o Elon Musk, sacrifício no patrimônio, não nas ações lá que ele sabe que não vale, mas sacrifício no patrimônio, sacrifício ali na base ali da fortuna. Você vê isso acontecendo? Não, você não vê isso acontecendo. Você vê os caras abrindo fundação para não ter imposto sobre herança, para não recair nos filhos. É isso que eles fazem. Então, você vê uma série de coisas erradas. Você vê uma concentração de renda equivalente a 29. É a mesma. 3% da população com 50% da riqueza é a mesma. Na crise de 29 é a mesma situação. Protecionismo, a mesma situação. Fizeram mesmo protecionismo para tentar salvar a indústria. Mesma situação. Então é tudo meio parecido. A ilusão de ganhar dinheiro. Encontramos o santo grau do capitalismo. Ganhar dinheiro sem fazer nada. Né? Um operário, pra você ter uma ideia, um ano antes de quebrar a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, em 29, o operário recebia um cheque no final do ano equivalente ao salário dele, vamos supor que hoje, 60 mil dólares, tá? De salário. Ele recebia mais 60 mil dólares de ganhos na Bolsa de Valores. O cara dizia, pô, tô ganhando equivalente ao que eu ganho trabalhando sem fazer nada. Isso é uma maravilha, me vê mais. Me vê mais, vamos aumentar isso aí. E ele não sabe que é um grande esquema de pirâmide, um esquema Ponzi, em que poucos vão se beneficiar e a maioria vai entrar pelos canos. É isso que a gente tenta evitar, tenta alertar, se bem que já é tarde agora, né? Alguma coisa pode ser feita? Sim, alguma coisa pode ser feita. Mas o declínio dos Estados Unidos, isso não tem jeito. Não tem jeito. Então, dá para ser um declínio, dá para ser uma aterrissagem tranquila, né? Tipo assim, temos que aterrissar. Vamos aterrissar, está com problema na turbina,
né? O vento está meio estranho, o tempo está meio chato, vamos aterrissar. Mas nosso destino é daqui 2.000 milhas. Não, mas vamos ficar por aqui. Você está entendendo? Não, mas lá é a praia. Não, mas melhor a gente aterrissar aqui do que dar chabu aí no meio do caminho e cair o avião. Então é isso, uma aterrissagem. Vamos aterrissar, vamos frustrar nossos planos, não vamos chegar lá no nosso destino, vamos perder lá o basquete do LeBron James, a final da NBA, mas vamos aterrissar aqui, você está tranquilo. Mas me parece que o americano não quer isso. O americano não quer. Ele quer de qualquer jeito chegar lá na final da NBA para assistir o LeBron James, porque ele pagou $120 mil na primeira fila, no bilhete na primeira fila, só que o avião está pererecando. Hã? E o que vai acontecer com esse avião? Vai ficar sem combustível na metade do caminho. A gente quer evitar isso. A gente quer evitar, a gente avisa aqui porque o americano está com esse problema, o aviãozinho está com problema, mas poderia fazer uma aterrissagem mais tranquila, né? Deixa o chinês passar, o PIB do chinês passar na frente, faz uma aterrissagem tranquila, faz um novo planejamento, recomeça, para com gasto militar exorbitante, para com gasto no programa espacial, vamos resolver o problema aqui na Terra primeiro. Né? Uma série de coisas. É isso que deveria ser feito. Mas não. Quer, de qualquer jeito, manter esse status totalmente errado, esse modus vivendi, esse modus operandi totalmente errado, equivocado, bagunçado, sem disciplina, perdulário, vida fácil, né? Porque o pessoal sai daqui para ir para lá para ter vida fácil. Eu quero ver a vida fácil agora. Eu quero ver a vida fácil. Porque você sabe que um dos grandes problemas de jovens que vão fazer intercâmbio fora dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, quando eles voltam, eles têm uma frustração tremenda, porque lá é tudo bonito, é tudo mais fácil, vou lavar prato ali, vou ganhar tantos dólares, só que daí imagine a hora que tiver que voltar, já começou, né? Imigrante você não mandar embora. Agora vai faltar emprego, vai faltar trabalho lá, os caras vão começar a mandar. Não, quem tem visto tal, fora. Quem tem visto não sei o que, green card, bababá, nos últimos 10 anos, fora. Vão começar a mandar embora, porque eles não vão ter emprego. Isso fora aqueles que vão voltar voluntariamente. Daí vão voltar, aqui o jogo é pesado. O Brasil, né? E outros países aí da América do Sul é ralar mesmo. Ralar quem quer ter alguma coisa na vida, quem quer, né, agir honestamente, trabalhando, não tem outra saída. Tem que ralar muito. E daí o cara não está acostumado. O cara não está acostumado, dele vai o quê? Olha, um público enorme de psicólogos e psiquiatras aqui no Brasil atendem esse público de jovens que voltam do intercâmbio nos Estados Unidos. Não sei se você sabe disso. Tá? Então é isso que a gente está querendo evitar. A gente quer, porque a gente sabe que tem gente lá nos Estados Unidos, 2% das nossas visualizações aqui, né, é lá nos Estados Unidos. Nós estamos aí com 1.700.000 visualizações, 2% é lá nos Estados Unidos, 2% é em Portugal, tem lá uns tantos por cento, 1% é Japão. Então, gente da Alemanha, Espanha, e tudo quanto é lugar. Então a gente quer alertar para essa situação. Então, daí que sirva de exemplo isso para nós. Tá? E vamos torcer para que a coisa tenha uma aterrissagem. Sabe? Eu acredito que os Estados Unidos têm que ter um encontro com a verdade, fizeram muita coisa errada, mas o certo é que eles paguem a pena deles sem ter que ir para a cadeira elétrica. É ou não é verdade? E do jeito que eles estão cometendo essas besteiras aí, olha, está se aproximando uma bela de uma cadeira elétrica para eles. Por quê? Porque não querem dar o braço a torcer, não querem fazer uma aterrissagem suave, e aí o problema fica grave. Pessoal, eu sempre falo, faça a tua inscrição aqui no canal, que a gente vai começar a publicar vídeos atemporais. O que é um vídeo atemporal? É um vídeo que fala sobre a queda da Bolsa de 29, fala sobre a ascensão do Partido Nazista logo depois da quebra da Bolsa. Nós vamos falar do FMI, nós vamos falar da Bolsa, nós vamos falar dos títulos da dívida americana. Esses são dados técnicos e dados históricos também, coisas históricas, né? Para quem não conhece como que foram aí os grandes planos, plano Marshall e assim por diante, como que os Estados Unidos chegou nessa hegemonia, entre aspas. Então ali, nessa parte do canal que é exclusiva para membros, você vai ter acesso a essas informações que são atemporais. Ajuda você a ter a base do entendimento para a nossa conversa aqui ficar mais produtiva. Independente disso, tem o Valeu, que você pode mandar R$2, R$5, R$10, faça isso. Tem bastante gente já fazendo isso pelo canal. Né? É dinheiro que a gente usa para crescer e para propagar cada vez mais essa mensagem. Mas você pode criticar também é bem-vindo a crítica. Critique, marque um Z, marque um X, tem uma pessoa que só marca um X aqui, eu acho uma graça.
Mas, enfim, comente, dê a sua opinião, elogie, critique, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até a próxima.